O código é Brasil, 5 indicações. Absoluto Cinema. Viva a Revolução! Ô chefe, Oscar, eu ainda tô meio mal. Foi muita comemoração de um lado, mas foi muito desespero do outro, galera. E o agente secreto, hein? Vamos ver o resultado. The Oscar goes to One Battle After Another. Nominated for 13 Academy Awards, One Battle After Another won 6 Oscars tonight for casting, actor in a supporting role, adapted screenplay, film editing, directing and Best Picture. Então, galera, eu cubro o Oscar há muito tempo. São 25 anos. Perder uma luva diante disso não é nada. É o seguinte, eu me lembro que a primeira cobertura barra pesada de Oscar que eu fiz, eu estava no Jornal do Brasil, e um curta-metragem do Paulo Macchilini chamado Uma História de Futebol sobre o pequeno menino Pelé foi indicado, e na hora de fechar a edição, a pessoa que então cuidava da chefia limou a categoria de curtas e depois sobrou para mim, vieram me cobrar porque que não estava lá, sendo que o problema não era meu. Por sorte, eu tinha companheiros mais experientes que me defenderam naquela redação bastante hostil, que era do Caderno B ali, pré-transformação, pré-chegada de Mário Sérgio Conte, pré-chegada de um império ali de grandes jornalistas que transformou a cobertura da cultura naquele momento ali desse grande jornal que deixa saudades, embora exista ainda online, num trabalho hercúleo de Omar Catito Pérez. Nesse tempo todo de Oscar, eu vivi grandes peripécias, inclusive eu cobri um Oscar lá na academia. Foi em 2011, foi o ano do Discurso do Rei. E aquela época, a gente não podia entrar no Oscar, só jornalistas que tinham uma autorização, assim, que eram assinadas em vias e mais vias e mais vias, conseguiam fazer isso. No entanto, eu fiz uma cobertura no tapete vermelho e conheci figuras como, por exemplo, um tiozinho grego que durante 50 anos, ele morador de Los Angeles, ele era um migrante, ele tentou durante anos ser convidado. Por quê? Porque existia uma prática de um sorteio para moradores locais e ele, naquele momento, enfim, foi convidado. Era um ano incrível que tinha não apenas o Discurso do Rei, mas que tinha filmes maravilhosos, como, por exemplo, 127 Horas com James Franco, tinha lá... Eu lembro que A Origem, Inception, do grande Christopher Nolan. A ideia nesta rezaga pós-Oscar sem luva é a gente reviver algumas controvérsias desse grande evento em torno do qual toda a cultura pop faz suas apostas. E a gente vai falar de umas controvérsias. Mas não existe arena sem combate. Não é não, minha diretora? Perdão pela perda da luva. A gente vai rever 2 grandes acontecimentos cinematográficos aqui. O primeiro deles, um Oscar que marca o meu coração, em 1996, quando o Quatrilho passou por lá em competição, e eu me lembro de Mel Gibson citando o nome do saudoso Fábio Barreto. A gente vai relembrar Braveheart, Coração Valente. Do outro lado, um Oscar que cria muita controvérsia, que o Lala veio da França, O Artista, de Michel Hazanavicius. Roda a vinheta! Kleber Mendonça Filho, que bom que existem artistas como você, levando a coragem brasileira, a realidade brasileira para fora. Eu acho que as 4 indicações ao Oscar
de O Agente Secreto dignificam não só a grandeza de filme que ele é, mas eu acho que toda uma corrida histórica de criadores como você e a sua produtora Cinemascópio para tentar manter uma indústria brasileira que converse com o mundo, que transborde pelos continentes. É impossível, pensando no cenário que a gente viu agora no domingo do Oscar, a gente não relembrar injustiças históricas, porque eu acho que grandes filmes sempre ficam de fora. Às vezes, no próprio páreo, algumas vitórias muito loucas acontecem. Eu acho que, assim, eu era garoto quando Dança com Lobos apareceu. E, obviamente, numa época que o Kevin Costner era, assim, um signo de potência, torci pelo Dança com Lobos. Mas a gente vendo hoje aquele filme, comparado sobretudo com Os Bons Companheiros, do Scorsese, que é um divisor de águas, que é um filme que redefine rumos da representação da violência e, mais do que isso, da representação da lealdade. Vencer Dança com Lobos, assim, não tá com nada. Eu acho que, da mesma maneira, quando a gente para pensar que certos artistas foram indicados muitas vezes sem prêmio, como é que Glenn Close me sai sem uma estatueta? Uma titã daquelas. Peter O'Toole, a mesma coisa. Sabe, essa história do eles nunca ganham. Outra questão, assim, como é que o Spike Lee até hoje, com tudo que ele representa para a luta decolonial, não tem um banho de Oscars por trás de si? Eu acho que, da mesma maneira, a gente ressente derrotas sucessivas que a América Latina teve. Por exemplo, quando O Abraço da Serpente ficou na boca das premiações, com uma Colômbia em preto e branco, mas um preto e branco que fazia um contraste com os muitos tons de verde da Amazônia, a gente acreditou que o sonho latino-americano ia, enfim, ser hispano-americano, ia ser reconhecido a sua grandeza. Não foi, mas pelo menos esteve lá. Eu destacaria nesse hall de revisões uma brincadeira que eu faço sempre com o meu chapinha Gustavo Valente, que é o seguinte: eu sempre brinco com ele que o maior ladrão de Oscars da história é o Sean Penn, que ele ganhou sempre na hora errada. Eu acho um absurdo a interpretação dele no Sobre Meninos e Lobos, apesar que muita gente considera a pedra fundamental e a pedra filosofal da arte, ter tirado o Oscar do Bill Murray por Encontros e Desencontros, que é uma interpretação muito mais desafiadora, provocativa, abusada, num filme que é inesquecível, como é esse longa da Sofia Coppola. Da mesma maneira, no ano que ele ganhou com Milk, 2009, Milk é um filme incrível, que tem muito simbolismo, mas não é nem de longe o melhor Gus Van Sant, não é nem de longe o melhor Sean Penn, e ele tirou do Mickey Rourke por The Wrestler, o Lutador, que é um dos marcos, eu acho, dos anos 2000, que rendeu o Leão de Ouro de Veneza a Darren Aronofsky. That'll work. O Mel Gibson dos anos 90, ele vinha na toada de ser o herói kamikaze que Martin Riggs, de Máquina Mortífera, o transformou. A gente olhava para o Mel Gibson e via o herói maluco que era capaz de se jogar de um edifício para salvar uma pessoa. Ele era a inconstância. Apesar disso, ele era também o herói romântico em crisálida, que aparecia ali como uma espécie de galã maduro, muito representativo de um tipo de heroísmo romântico que não se fazia mais. Estou falando em Eternamente Jovem, por exemplo, que é um belo trabalho dele como ator. E a gente tinha ainda outros, Conspiração Tequila, outras coisas que ele fazia e que não são tão lembradas hoje. Naquele momento, ele, que já tinha feito O Homem Sem Face, resolveu fazer um grande épico em cima do legado de William Wallace, uma espécie de vigilante
escocês que combateu os autoritarismos da Inglaterra diante do seu povo. O que ele conseguiu ao contar a história de William Wallace em Braveheart, Coração Valente, foi fazer uma espécie de retomada do gênero épico a partir de um tipo de cartilha que Hollywood não sabia mais fazer, principalmente dos anos 80 em diante. Talvez o último grande épico assim, de reconstituição de época tinha sido Gandhi, do Richard Attenborough, ali do início dos anos 80. Ele emplaca um mega sucesso e ele ainda imortaliza uma sequência. A gente chama isso de set piece. Set piece é um termo para uma metonímia cinematográfica, a parte pelo todo, uma imagem, uma cena, um diálogo que torna célebre um filme para toda a eternidade, que é o grito, eu não vou fazer, a gente vai pegar do original, o fantástico grito Liberdade. Olha, no Brasil, esse Freedom que vocês acabaram de ouvir do Mel Gibson foi dublado por Júlio Chaves, um dublador que deixa muitas saudades. Um abraço, pessoal, e assistam filmes. É muito bom. O Artista é um fenômeno cinematográfico, assim, inexplicável. Deixa eu contar uma história para vocês. Em 2011, eu fui para Cannes, naquele ano ganhou a Árvore da Vida. Teve uma grande polêmica causada pelo Lars von Trier, porque ele fez um comentário mencionando Hitler, que causou um desconforto, ele virou persona não grata. Saca só o que ele fez na coletiva de imprensa. But I think he did some wrong things. Yes, absolutely. But I can see him sitting in his bunker in the end. But there will come a point at the end of this. There will come. I will. No, I'm just saying that I understand. I think I understand the man. He's not what you would call a good guy, but I understand much about him and I sympathize with him a little bit. Yes. Eu tava lá vendo isso tudo. Num domingo, primeiro domingo do festival, o festival começou numa quarta-feira. No domingo, pintou um negócio em preto e branco de manhã para a imprensa ver. Eu me lembro que um grande nome da política cultural, Sérgio Saleitão, estava do meu lado na sessão, a gente viu aquilo junto, que é justamente esse The Artist, um filme francês, mas com nome americano, com Penélope Ann Miller, mas estrelado por um sujeito que era o grande campeão de bilheteria da França naquele momento, Jean Dujardin.
agora eu não consegui achar a luva, eu peço desculpa. Muito obrigado. Vai ficar aí no chão. É o seguinte, a gente tem duas narrativas que demonstram quanto Hollywood... Ô, João, pega a luva pro teu amigo aí, eu não posso sair de foco. Até pra você se apresentar. Galera, esse é o João, assistente... Não, vem aqui, você é estrela. Um dia esse rapaz vai ganhar o Oscar, então aplausos pro João. Ei, muito obrigado. Senão a diretora depois, meu irmão, cobra e me demite. É o seguinte, quando a gente pensa, de um lado, o artista... Aplausos da torcida do artista. A gente está falando daquele velho jargão, menos é mais. Um pequeno filme, uma história de afetos, uma brincadeira com um formato narrativo que, de uma certa maneira, traz consigo toda a história do audiovisual. Do outro, Braveheart. Coração Valente foi uma retomada de um formato épico num momento em que a correção política tinha esvaziado o interesse pelos grandes mitos da história para falar de situações do homem comum, do homem simples, da luta do dia a dia. Acho que um aspecto muito grande que eclodiu aí da sororidade, que é sempre um tema que a gente precisa celebrar. Com esses dois filmes num ringue, quem ganha... Eu amo o artista, eu estava em Cannes quando ele nasceu, eu acompanhei toda a carreira dele no Oscar, eu me lembro do queridíssimo José Wilker dimensionando a importância dele. Só que nos anos 90, a gente testemunhar a passagem de um ator tão bem sucedido como Mel Gibson para o posto de diretor redefiniu muitas certezas de Hollywood. Então, vale muito a pena acompanhar, no mínimo, revisar aquele cenário ali da década de 90 que produziu a transformação do Gibson de apenas um ator para produtor e para cineasta. Isso é um filme inesquecível, eu vi no Cine Olaria num dia de tempestade na cidade, vai ficar para sempre no meu coração. 3 men you are. Where are you going? I'm going to pick a fight. A gente termina esse programa dizendo que o Arena vai passar por transformações muito legais. A gente vai ter uma mudança de temporada já, não só entre nós, mas todo o sistema 7x7, que é um empório cinematográfico de saber que, junto com o momento crítico aí do meu chapinha Gustavo Valente, traz para vocês playlists, revisões históricas, dicas de grandes cineastas, enfim... Tem de tudo aqui, cobertura de grandes festivais. Fiquem com a gente. Salve o cinema!